Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para todos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz que agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, porque eles receberam a palavra de Deus como ela realmente é, como palavra de Deus. Isso é muito importante, irmãos, muito importante para a gente. Quando nos reunimos aqui para ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos ouvi-la como palavra de Deus. Isso quer dizer que Deus está falando conosco e que nós precisamos seguir a sua orientação. Nós acabamos de cantar que não é só de pão que o homem viverá, né? Mas de que é que ele vai viver? De toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra, então, que é pregada, que é ensinada, que é falada, é a palavra que procede da boca de Deus, é para a nossa edificação, e é por essa palavra que nós somos alimentados e vivemos. Vamos ao Salmo número 139. Salmo número 139. A partir do versículo 1, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém. Até o versículo 18, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus, fala conosco, Pai, pela Tua palavra, fala ao nosso coração, nos edifica, nos santifica, nos purifica, para que nós possamos honrar ao Senhor, para que a nossa vida glorifique ao Senhor, Pai querido, porque é para isso que nós fomos formados, é para isso que nós estamos neste mundo, para que atos, pensamentos, palavras e ações glorifiquem o nome do Senhor. Então, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos afinar nesta manhã, nos preparar pela Tua palavra, no nome do Senhor. Amém. O Salmo 139, irmãos, exalta atributos de Deus muito relevantes. Do versículo 1 ao versículo 6, ele diz o quanto Deus é onisciente. E nós já conhecemos os outros atributos, né? Do 7 ao 12º, ele fala sobre a onipresença de Deus, o fato de Deus estar completamente, totalmente, em todo lugar e ao mesmo tempo. Ele não está parcialmente. Algumas pessoas já pensaram onisciência assim: Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que toda a existência cabe nele. Então tem uma parte dele que está em cada parte da existência, porque ele é maior do que tudo. Mas onisciência, onipresença é muito mais do que isso. Ele está completamente, irmãos, totalmente em todo lugar, ao mesmo tempo. Diferente de mim e de você, que se resolvermos assistir um filme e ver o Instagram ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer direito nenhuma coisa nem outra, né?
Se a gente resolver responder uma mensagem enquanto assiste a uma série, a gente muitas vezes não vai conseguir fazer nenhuma coisa e nem outra. Deus não é assim. Ele está completamente, totalmente, em todos os lugares, ao mesmo tempo. É isso que o salmista nos mostra, do versículo 7 ao versículo 12. Do 13 ao 18, ele declara a onipotência de Deus, o modo como, por seu poder, ele cria todas as coisas. Tudo é criado por ele, irmãos. E ele declara esse poder criador de Deus na sua própria formação, na formação do ser humano, né? E ele inclusive diz que Deus o criou, Deus criou você e criou a mim, e já nos conhecia desde o momento em que nós estávamos no útero de nossa mãe. No momento, irmãos, em que houve a concepção, o Senhor nos deu uma alma. O Senhor nos deu uma alma. E o Senhor nos conhece desde então. Ele declara isso ao profeta Jeremias, quando ele diz assim: olha, eu te conheço desde o ventre de sua mãe, e as nações eu te entreguei por profeta. Deus nos conhece desde o primeiro momento da nossa existência, até porque o primeiro momento da nossa existência foi criado por Ele. Foi Ele quem fez esse primeiro momento. Foi Ele quem pensou: eu vou formar você. Não foi algo por acaso. Não foi algo que aconteceu e de repente alguém avisou a ele. Ou ele está lá sentado no trono e de repente acendeu uma luzinha vermelha, dizendo assim: olha, um ser foi criado. Aí ele: opa, deixa eu dar uma alma. Deixa eu saber quem é essa pessoa. Não foi isso. Foi Ele quem pensou a minha vida e a sua vida. E se propôs a nos formar, se propôs a nos criar. Isso foi um ato da sua onipotência e do seu poder. Eu queria gastar alguns minutos, então, trabalhando os 6 primeiros versículos e apresentando aos irmãos o modo como nós podemos, irmãos, encontrar conforto na onisciência divina. O prefixo oni, né? O-N-I, significa todo, completo. Na realidade, abarca tudo. O que é um ser onisciente? E esse ser onisciente é apenas o próprio Deus. É alguém que sabe tudo. Mas não é apenas alguém que tem conhecimento. Ele conhece tudo, de todas as circunstâncias possíveis, de cada variável possível, inclusive aquilo que não acontece. No Evangelho, o Senhor Jesus diz assim: ai de ti, Betsaida, de ti, Corazim, se em Tiro e em Sidom se tivessem realizado os milagres que foram realizados aqui, há muito eles teriam se convertido no pó e na cinza. Não aconteceu. Mas veja, ele conhece inclusive aquilo que era possível acontecer caso alguma variável fosse mudada. Deus conhece tudo, irmãos, de forma exaustiva, de forma completa, de um modo que eu e você nunca teremos esse tipo de conhecimento sobre nada. Deus conhece intenções, motivações, formação, fisiologia, a materialidade. Ele conhece exatamente tudo de cada molécula do meu ser, do seu ser, de cada um dos nossos pensamentos. Por que esses pensamentos surgiram? Com que frequência eles surgem? Qual é a gênese desse pensamento? Não tem muitas vezes que a gente pensa alguma coisa, que a gente diz assim: de onde raio veio isso? Já aconteceu algumas vezes comigo, de pensar alguma coisa, de dizer: de onde é que veio essa história? De onde é que me veio isso, né? A gente mesmo não conhece, irmãos, muito sobre nós. Mas Deus não conhece apenas tudo sobre nós, mas Ele conhece tudo sobre todas as coisas. Sobre cada coisa que você puder imaginar, material, espiritual, mental, ou seja lá o que você puder imaginar, Ele conhece tudo. Ele conhece tudo e de todos. Ele nos sonda, irmãos, completamente. É o que diz o primeiro versículo: Senhor, tu me sondas e me conheces, diz o versículo 1. No versículo 2 diz que Ele conhece os nossos pensamentos. Obrigado, viu?
Minha garganta e ar-condicionado não são duas coisas que combinam muito bem, não. No primeiro versículo ele diz que o Senhor me conhece. No segundo ele diz assim: conheces os meus pensamentos. E no versículo 4 ele diz: a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Irmãos, é muito confortador saber que o Senhor nos conhece. A gente, às vezes, é confrontado com determinadas situações e a gente precisa, às vezes, se defender ou dizer algo. Por exemplo, digamos que você precisa conversar com alguém sobre uma terceira pessoa. E aí a pessoa com quem você está conversando diz assim: mas você está me falando isso só porque você é amigo dela. Você está me dizendo isso só porque você tem alguma espécie de interesse. E aí você diz assim: não é isso. Aí a pessoa às vezes olha para a nossa cara e diz assim: sei. Como se dissesse: você está dizendo, eu só não acredito. Eu acho que você está falando comigo sobre essa outra pessoa porque você tem alguma motivação oculta que você não está me dizendo. Quem nunca passou por isso, irmãos? A gente não sabe exatamente o que está no coração do outro. A gente não sabe exatamente nem o que está no nosso coração. Mas é muito confortador saber que Deus sabe. Quando eu e você conversamos com alguém sobre qualquer coisa, mesmo que essa outra pessoa não confie em mim, não confie em você, não ache que nós estamos falando com a motivação correta, Deus sabe, irmãos. Deus sabe. É isso que o salmista está dizendo. Ele nos conhece, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe, inclusive, antes que a palavra se forme, antes que a gente vá dizer alguma coisa a alguém, Ele já sabe. Há um bom tempo atrás, eu decidi conversar no WhatsApp apenas coisas bobas. Não mais que isso. Porque eu já vi o número de confusão que dá, uma vez que o WhatsApp só leva o texto, mas ele não leva a feição, ele não leva o tom da voz, ele não leva coisas que são muito importantes para a comunicação. Algumas vezes você está dizendo alguma coisa que é só uma brincadeira, ou que às vezes é algo sério, e a pessoa interpreta de uma outra forma, por conta do próprio estado emocional dela naquele momento. Então, já há muito tempo eu me propus a apenas conversar coisas mais corriqueiras, ou coisas que sejam mais objetivas. Pastor, que horas começa o culto? 19 horas. Não tem muito o que se discutir, são 19 horas. Que horas vai acontecer isso? Ou por que vai ter aquilo? Mas se a pessoa começar a perguntar assim: pastor, por que o culto começa às 19 e não às 19h30? Possivelmente vou pegar o telefone e ligar para ela. É o mais provável. Se ela não atender, eu não vou responder. Até que eu consiga falar com ela. Porque Deus conhece a mim, Deus conhece a você, mas nós não nos conhecemos o suficiente muitas vezes, irmãos. E muitas vezes nós julgamos o outro por causa de nós mesmos. Quantas vezes nós não somos pessoas confiáveis? Quantas vezes nós temos facilidade em dissimular e acreditamos isso ao outro? Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós temos facilidade em dizer meias verdades e por isso temos dificuldade em acreditar que o outro está dizendo a verdade toda? Entendem? Isso é difícil de lidar? O que é que nos conforta? Saber que Deus sabe. Deus conhece, irmãos, a mim e a você. Quando alguém te interpreta de uma forma errada, quando alguém interpreta alguma palavra que você disse de uma forma incorreta, que não foi como você quis dizer, o Senhor sabe exatamente o que você queria dizer. É claro que é responsabilidade minha e sua, se for possível, se tivermos oportunidade de esclarecermos. A gente fala alguma coisa e a pessoa diz assim: mas você não está dizendo isso porque você quer defender ele, não. Porque você quer defender ela.
Você não está dizendo isso porque você quer obter algum tipo de vantagem. Se a pessoa expressa essa dúvida, eu acho que é responsabilidade minha e sua tentarmos esclarecer. Não, não é isso. Eu não estou dizendo por causa disso. Eu estou dizendo por esse outro motivo. Mas se a pessoa insiste em não querer acreditar em mim e em você, não é responsabilidade nossa, irmãos, convencer a pessoa. A gente não tem como fazer isso. Entende que a gente não tem. E quando uma pessoa não quer ser convencida, quando uma pessoa está desconfiando do que você fala, você já deve ter passado por isso. Quanto mais você fala, parece que menos ela acredita em você. Quanto mais você tenta argumentar, menos ela ouve você. Então eu acho que a gente precisa mesmo falar, conversar. Não fomos bem entendidos, a pessoa deixou isso claro, tente esclarecer. Ela continua sem entender, deixe isso com Jesus, que é a quem eu e você vamos prestar contas. Entenda, irmãos, eu e você vamos prestar contas a Deus. Deus tem o coração da outra pessoa também nas suas mãos, como tem o meu, como tem o seu. Então é muito confortador nessas horas a gente simplesmente descansar e saber, olha, o que estava ao meu alcance eu fiz. Eu falei com a pessoa, ela me disse que não estava acreditando. Eu tentei esclarecer para ela porque é que eu estava dizendo isso. Ela continuou sem acreditar. Eu não tenho mais o que fazer, a não ser entregar a vida dela e a minha a Deus. E pronto, irmãos. Não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta ficar bicudo, não adianta, não resolve. É por isso que a palavra diz que Ele nos conhece. Então nessas horas, em vez de brigar, de discutir, de fazer confusão, entregue sua vida a Deus. Entenda que o Senhor é poderoso para convencer o outro, se Ele quiser fazer isso. Algumas vezes Ele não vai querer, irmãos. Algumas vezes o Senhor vai querer nos provar. Algumas vezes o Senhor vai querer nos testar. Algumas vezes o Senhor vai querer nos humilhar. Entendem? Então, algumas vezes, nós não teremos o que fazer. Vamos precisar nos calar e pronto. Saber que Ele conhece, saber que Ele conhece os nossos pensamentos, saber que Ele conhece as palavras, mesmo antes delas serem formadas. Isso é algo muito confortador para a gente. Em Números 16, conta um momento em que um determinado grupo de Israel achava que Moisés estava tomando a liderança à força. E começaram a discutir com Moisés, Datã e Abirão, e um pequeno grupo. Começaram a dizer, olha, vocês querem se impor sobre a gente. Quem foi que disse que vocês são nossos líderes? Quem deu essa autoridade a vocês? Quem colocou vocês como líderes do povo de Deus? Vocês, na realidade, são usurpadores. Moisés diz a eles, então, vamos fazer o seguinte. Vamos nos colocar diante de Deus, para que Deus resolva isso. Para que Deus esclareça se é dessa forma ou não. E é porque não dá tempo de ler, irmãos. Está em Números 16, mas depois você pode ler. Tem um momento em que Moisés chega para o povo e diz assim, olha, se afastem de Datã e de Abirão. Se afastem da família deles. Se afastem daqueles que estão perto deles. E logo depois que ele diz isso, Números 16, 28, diz assim, então Moisés disse, nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar estas obras, que não procedem de mim mesmo. Ele está dizendo, vocês vão saber que foi Deus que me chamou para liderar. Eu não estou aqui usurpando algo, eu não estou me colocando sobre vocês. E ele continua no versículo 29. Se estes homens morrerem, como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor.
E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Deus resolveu neste momento esclarecer para Datã, Abirão, para aquelas pessoas e para todos os outros que Moisés estava falando a palavra dele. Algumas vezes, irmãos, Deus também faz isso conosco. Ele permite que isso fique claro, que o que a gente está dizendo é verdade. Algumas vezes não. O que é que eu e você precisamos fazer? Saber que há um Deus no céu, confiar nele, descansar nele. Irmãos, tentar convencer as pessoas à força e de forma pecaminosa é declarar que nós não confiamos naquele que é juiz sobre todas as coisas e que tem poder sobre o coração dos homens e os inclina da forma que ele quer. Aí você pode dizer: mas pastor, essa pessoa pode ficar com raiva e ela pode fazer coisas ruins contra mim. É verdade, ela pode fazer. Mas uma coisa que também é verdade é que ela não é maior do que Deus. Entendem, irmãos? Nem eu, nem você e nem ninguém é maior do que Deus. Ninguém poderá fazer nada a mim, a você ou a quem quer que seja que Deus não queira que aconteça. Há um Deus no céu que conhece o seu coração, que conhece o meu, que conhece motivações, inclinações, pensamentos, vontades. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós vamos prestar contas. As pessoas, a gente presta contas à medida que for possível. Hoje de manhã eu estava lendo Paulo escrevendo aos Coríntios, e ele diz assim: olha, juntem o dinheiro que vocês disseram que iam mandar para a igreja, e quando eu for levar essa oferta para Jerusalém, um irmão vai comigo, porque é necessário que a gente não apenas seja honesto, mas que a gente pareça honesto. Vejam, o apóstolo Paulo está dizendo: eu quero alguém para levar o dinheiro comigo, para ver como essa oferta vai ser administrada, porque eu sou honesto. Mas é necessário também que eu pareça honesto, não apenas que seja. Entendem o cuidado que Paulo tem? Mas se mesmo com esse cuidado, alguém diz: Paulo é ladrão, isso não é mais responsabilidade dele, irmãos. Não é. Ele precisa descansar em Deus. Ele precisa ser honesto, naquilo que for possível, demonstrar que é honesto, e a partir daí descansar em Deus. Entender que o Senhor é quem pode julgar. O Senhor é quem pode, se quiser, fazer com que a terra se abra e engolir a outra pessoa viva, se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele vai cuidar de tudo da forma que Ele julgar melhor. Vamos agradecer ao Senhor por sua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua orientação. Muito obrigado pelo conforto de saber que o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor conhece as nossas motivações. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Ajuda-nos a descansar nesta verdade, ajuda-nos a, por fé apenas, entregarmos a nossa vida ao Senhor, confiarmos o nosso destino ao Senhor, sabendo que tudo vem de Ti, tudo depende de Ti, o coração das pessoas está em Tuas mãos, a vida, o respirar de cada ser está diante do Senhor. E por isso nós Te bendizemos, nós Te rendemos louvores, nós Te engrandecemos, porque não há outro semelhante ao Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, para todos sempre e sempre. Amém.